Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje reunidos, eu e meu amigo Dr. Ricardo Evangelista, CEO da Active Trades da Europa, para a gente conversar um pouco sobre esse último mês de setembro, a projeção aí do que pode acontecer no mercado em outubro. Muita coisa aconteceu e muita coisa ainda vai acontecer. Então, prazer enorme estar com o Ricardo aqui, ele passar essa visão dele única aí, principalmente da Europa e Estados Unidos aí. E a gente eu vou complementando aqui com o que a gente vê do Brasil. Os Estados Unidos a gente participa também um pouco aqui, né? Tem um pouco de noção, é mais próximo da gente, né, Ricardo, Estados Unidos, do que a Europa, mas o insight de Europa sempre é importante. Grande Bochá, boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez. Já vamos no nosso sétimo episódio do Conversas Transatlânticas. Eu confesso que faço isto com muito gosto mesmo, mas faço mesmo. Gosto mesmo aqui das nossas conversas, sempre muito enriquecedoras. Sempre um prazer partilhar ideias contigo, ter aqui um pequeno debate, e eu espero que as pessoas que estão a ouvir aqui e a ver que também desfrutem, porque eu faço com muito gosto e gosto bastante de fazer isto. É Recife, também gosto bastante. Vamos lá? Qual que é o primeiro tema hoje, Adilson? Vamos começar com a terrinha, então. Portugal. Terrinha, é verdade. Então, aqui o grande acontecimento em Portugal, o que quer dizer que em Portugal não acontece nada, não é? Mas pronto, o grande acontecimento foi... pronto, há para aí umas eleições locais, com umas campanhas um bocado mais agressivas. Continua o grande debate ao redor da imigração, também, que é um tema muito quente e que tem sido muito mal gerido. É um tema europeu, né? Eu, por acaso, até acho que é um tema global. Ainda hoje estive a ler que no Japão o tema da imigração também já é um tópico quente lá no Japão. Portanto, acho que é um tema global. Mas isso tudo à parte. Realmente em Portugal não acontece nada. É aquela velha máxima, em inglês diz-se no news, good news, não é? Não há novidades, portanto está tudo bem. E assim o que sobressai é o regresso do filho pródigo. O regresso de José Mourinho ao futebol português, depois de 25 anos fora, com uma carreira com muitos sucessos, que muita gente acredita que já estará a entrar num certo declínio, mas vamos ver, não é? E então José Mourinho regressou ao Benfica. O que é que isso significou? Para os que não sabem, o Benfica é uma sociedade cotada na Bolsa de Lisboa, portanto é uma sociedade em que as suas ações estão cotadas na Bolsa de Lisboa. E o que é que aconteceu com a chegada de José Mourinho? As ações, o valor de capital, da capitalização do Benfica subiu 25%, ou seja, as ações subiram 25%, elas neste momento valem mais ou menos 6,50€. Mas, no entanto, a capitalização do clube, também para dar a perspectiva, quem não conhece, é uma capitalização muito pequena, ou seja, o tamanho do Benfica no total são cerca de 150 milhões de euros, portanto uma sociedade pequena. Mas era apenas aqui um tópico interessante para ver como, por vezes, existe aqui uma interseção entre o mundo do futebol e o mundo dos mercados financeiros, que também é importante dar essa característica. Eu não sei se esta chegada do José Mourinho ao Benfica se foi falada aí no Brasil ou se não teve. Não, a gente não. Aqui nós estamos focados no final do Campeonato Brasileiro aqui, então acho que não ficamos sabendo. Não, pelo menos eu não acompanhei. Mas sabem quem é? Eu não acompanhei. Não, claro, Mourinho é um sabem quem é o José Mourinho, claro. Certo, okay. Treinou vários times, foi campeão da Champions League com o Porto. Enfim, treinou vários clubes, Chelsea. E com o Inter de Milão. Inter de Milão, Chelsea, treinou muitos anos. Enfim, o José Mourinho é um cara que a imprensa brasileira acompanha bastante. É um cara engraçado, né? Que ele é um cara polêmico, então as tiradas dele às vezes são muito engraçadas. Enfim, é um cara conhecido, sim. Mas é interessante subir 25% as ações na Bolsa com a chegada dele. É interessante. Enfim, o Brasil aqui, o Brasil está vivendo um outro momento, são a criação das SAFs, né, que são as empresas, futebol virando empresa e investidores internos e externos entrando
no futebol, né? Um processo meio doloroso, alguns clubes deram certo, outros não. Enfim, futebol é um negócio meio... Aqui em envolve Portugal, paixão. Em Portugal chama-se assada. Aqui em Portugal então, é acho que a assada. ideia é parecida. É Sociedade Anónima Desportiva, uma coisa assim. Aqui é SAF. Muito bem, mas pronto, Vamos isto lá, era apenas uma curiosidade. Vamos lá ao que interessa. Europa. Então, cresce a incerteza geopolítica no leste da Europa. Pô, a Rússia está passando de avião em cima dos outros países ali, estão provocando, você acha? Qual que é a ideia? Mas eu não sei muito bem. Por acaso, eu também te queria perguntar qual é a perspectiva aí desde o Brasil. Vocês aí estão a salvo disto. Não sei se vocês têm alguma teoria interessante para justificar isto. A meu ver, eu penso que isto é uma opinião que vai talvez contra o consenso. Mas, na minha opinião, a Rússia está a perder a guerra na Ucrânia. E porquê é que eu digo que está a perder a guerra? Está a perder a guerra porque está há 3 anos a combater com perdas enormes em termos humanos. Há quem diga que as baixas já passaram 1 milhão de soldados. E financeiro, em termos de material também. Exato. Em termos de material militar também perdas enormes. A Rússia tinha uma economia que estava baseada no fornecimento de energia à Europa Ocidental. Esse mercado quase todo perdeu-se e teve que mudar para uma economia de guerra, ou seja, é uma economia que assenta então em sustentar a máquina de guerra em que o país está. E isto tudo a Rússia fez para nada, porque na verdade, se formos a ver, nos últimos, desde agosto de 2022, ou talvez setembro, quando a Ucrânia recuperou Kharkiv e Kherson, praticamente as linhas na frente mantiveram-se as mesmas, ou seja, a Rússia investiu tudo isto e perdeu tudo isto para nada, na verdade. Então eu penso que a Rússia está a perder a guerra. E então o que é que acontece? Isto para o presidente russo, para Vladimir Putin, é uma má notícia, porque internamente isto fragiliza Vladimir Putin. E então o que é que Vladimir Putin faz aqui? Está aqui a criar umas distrações. Eu penso que Vladimir Putin, claro que ele não quer entrar numa guerra aberta com a NATO, ele não quer entrar numa guerra aberta com a Polónia, ou com a Dinamarca, ou com a Lituânia, ou com estes países todos juntos. Claro que ele não quer, ele já mal aguenta com a Ucrânia, imagina se ele vai ter uma guerra com o resto da Europa. Agora, o que ele quer é criar uma distração. Ele quer criar uma distração para consumo interno, sobretudo. Porque politicamente, internamente, ele estará fragilizado, porque há pessoas que são ainda mais agressivas que ele, dentro lá do aparato político russo, e que neste momento começam a achar que Vladimir Putin, afinal, não está a fazer nada de bom aqui para a Rússia e não está a conseguir alcançar nenhum objetivo. O perigo que vem disto, o perigo, a meu ver, é que as coisas às vezes correm mal e podemos ter acidentes, não é? Os acidentes acontecem e aqui a aposta é uma aposta muito alta. Se as coisas correrem mal, as coisas podem correr mesmo mal. E depois daquela primeira faísca, isto começa tudo a arder e depois parar é que é difícil. Portanto, o que nós estamos a ver é que isto está a acentuar a turbulência geopolítica que se vive no mundo, está a acentuar a incerteza e está a ser positivo para os ativos de refúgio. Quanto aos ativos de risco, parece que não está a ter impacto nenhum, porque continua tudo a subir. Mas a meu ver é este o cenário. Eu não sei qual é a tua visão, se concordas ou não. Eu acho interessante disso tudo o comportamento do Trump, né? O Trump, ele recebeu, né, o Putin lá no Alasca. Parecia uma conversa que estava caminhando para uma solução. Recebeu o Putin na Alasca, 2 dias depois recebeu todo mundo da Europa em Washington, ou seja, ele conseguiu mexer o mundo inteiro ali, parecia que caminhava para alguma coisa e o negócio desandou. E a semana passada ele deu uma declaração, né, que acha que a Ucrânia pode ganhar a guerra. E o Zelensky, né, falou que foi um major shift, isso é uma grande mudança
no discurso, muito importante. O Zelensky ficou animado ali, apareceu ele efusivo ali diante das câmeras e tal, de que os Estados Unidos talvez vai continuar botando dinheiro, provavelmente segurando esse esforço aí. Acho que o Trump, acho que o grande termômetro disso aí foi eu concordo com o que você está falando, mas principalmente por conta da maneira como o Trump reagiu na semana passada. Tipo, vamos lá que vai dar certo, essa guerra a Ucrânia ainda vai ganhar. Enfim, é realmente um negócio uma guerra meio sem motivo, né? Qual que é o grande objetivo? Vai ganhar? Vai tomar a Ucrânia para eles? E a Ucrânia, né? O que a Ucrânia vai fazer? Eu acho que o grande objetivo de Putin era tornar a Ucrânia uma segunda Bielorrússia, ou seja, um regime fantoche de Moscou. E ele pensava que ia entrar e 2 semanas depois teria capturado Kiev. Mas não isso é uma semana acaba. Uma semana acaba. Sim, mas os ucranianos, de facto, surpreenderam toda a gente com a sua coragem. Quer gostemos, quer não, temos que reconhecer que Zelensky é um líder emblemático e que vai ficar para a história, como talvez um dos grandes líderes desta época que nós estamos a viver, que mostrou, agora ia dizer como dizem os espanhóis, mas não vou dizer, mostrou grande coragem. Mostrou que tinha, mas pronto, não vou dizer. Mostrou grande coragem, ficou ali. Quando lhe ofereceram uma saída, ele disse: não, eu não quero uma boleia, eu quero balas. E portanto, acho que isso acabou por surpreender os russos e acabou por galvanizar ali as forças ucranianas e a população e também os parceiros internacionais que ao princípio não acreditavam. E então agora estamos numa guerra tipo a Primeira Guerra Mundial, que é uma guerra de trincheiras, em que há enormes sacrifícios humanos para avançar umas centenas de metros que depois, 2 semanas depois, se perdem. Ou seja, é um desperdício enorme. É uma tragédia. Uma pena. É uma tragédia. Mas vamos ver. Uma tragédia. É isso, mas vamos ver. Sim, mas para a Europa continua a ser aqui uma coisa negativa, mas vai-se gerindo. Vamos embora. Próximo slide. Banco Central Europeu mantém juros inalterados desde o corte de junho. O que esperar? Também o juros já está 2,15, né? Salvo engano. É 2%. O juros na taxa de depósito. O juros na taxa de depósito. Vai cortar para onde mais, né? Sim. Vai cortar mais para onde, né? Eu acho que o BCE vai fazer uma pausa. Vai fazer uma pausa agora nas reuniões de outubro e dezembro. Não vai cortar, com certeza. Tal como Christine Lagarde disse recentemente, os custos de financiamento encontram-se no nível adequado para manter a estabilidade dos preços. Portanto, isto é a linguagem técnica a dizer que não vão fazer nada. Eu penso que o BCE pode, de certa forma, dar-se por contente por ter conseguido o chamado soft landing, ou seja, conseguiu trazer a inflação para o nível dos 2%, sem crashar a economia completamente, sem que a economia entrasse em contração. Portanto, eu acho que o BCE merece um elogio, a forma como soube gerir. E penso que também, agora olhando para os ativos que estão relacionados com esta política monetária, sobretudo para o euro, a meu ver, embora se espere que agora o BCE entre num período de pausa, eu penso que aqui o escopo para subidas do euro está um pouco limitado. Está um pouco limitado porquê? Porque o euro já ganhou tanto terreno este ano ao dólar, ganhou mais de 8% já, que para o euro poder ganhar mais terreno ao dólar, eu penso que as outras divisas vão ter que acompanhar o euro também. E não é isso que estamos a ver. Outras divisas de reserva, como a Libra ou o Iene, não estão a ter uma performance tão positiva relativamente ao dólar como o euro. Portanto, penso que o euro neste momento está no limite dos ganhos e o horizonte para mais subidas para a moeda única está algo limitado, a menos que esta situação se altere
e que as outras divisas principais também comecem a ganhar mais terreno face ao dólar, e aí sim poderá haver mais um ajuste para o euro, mas não vejo possibilidades disso acontecer. Qual é a tua perspectiva, Boixá? Eu acho que o grande problema do mundo todo, não só a Europa, mas principalmente pós-Covid, já vinha antes, pós-Covid, acho que agravou, são contas públicas, né? Tá todo mundo no vermelho, né? Não tem nenhum país que está bem do ponto de vista fiscal, nenhum. Enfim, eu acho que é uma briga do muito ferrado contra o ferrado, né? Quem está mais ferrado, a moeda perde mais valor. Né? Os Estados Unidos, nesse último 6 meses aí, depois do Trump, eu acho que tomou uma postura de, poxa, vamos desvalorizar a nossa moeda para a gente ganhar competitividade. Acho que é mais ou menos o que aconteceu. Mas não achas que para os Estados Unidos uma desvalorização excessiva do dólar pode ser negativa? Não, acho que é aquele negócio, né? Os Estados Unidos têm uma outra política que ela é diferente dos outros países, né? Na minha opinião, que é a questão do dólar ser a moeda mundo. Ele não pode perder esse status do dólar ser a moeda mundo. Se o dólar cai muito de valor, ele perde a força, né? Perde a força. Então, tudo tem um limite. Né? Tudo tem um limite. Eu acho que uma desvalorização de 8%, como foi, está dentro do limite. Se a gente vê esse negócio acelerar para 20%, 30% de desvalorização, acho que talvez a gente tenha um remanejamento de coisas, de forças ali, que eu acho que não é interessante. Enfim, eu acho que foi meio caso pensado. Apesar do discurso oficial do Trump ser, não, o dólar, não sei o quê, é forte, não sei o quê, que o dólar... Não, eu acho que as medidas que ele veio tomando ao longo do mandato dele, obviamente, vão contra, né? Queda de juros, aceitar uma inflação um pouco mais alta, passar a lei lá, da melhor lei do mundo lá, que vai gastar muito mais. Tudo isso vai contra um dólar forte. Big Beautiful Bill. Ou seja, isso tudo vai contra ter um dólar mais forte. Né? Então, esse jogo está sendo jogado, obviamente. Eu acho que o dólar já foi muito, como você mesmo disse, é muito difícil imaginar nesse momento que o movimento continua com muito mais força. Né? O real, por exemplo, aqui no Brasil, a gente pode citar o real. O real está no menor preço desde mais de um ano atrás, né? Que é 5,30, que é um ponto muito importante no gráfico também, que é onde a gente está agora. Óbvio que podemos ter um rompimento e ir para 4,90, é possível, né? O mercado está indo, o diferencial de taxa de juros é muito grande, mas será que vai acontecer? Eu acho que é mais ou menos essa a regra geral, né? Mundo, né? Quem gasta mais se ferra mais e está todo mundo gastando mais. Ou seja, então está todo mundo se ferrando ao mesmo tempo e a gente está escolhendo quem é que se ferra menos para poder comprar. Eu acho que é mais ou menos essa a dinâmica da moeda. Sim. Não, é verdade, eu estou de acordo. Estou de acordo. Exigem aqui desequilíbrios fiscais que são globais, é verdade. Muito bem. Portanto, essa é a nossa perspectiva no BCE, então. Manter as taxas de juros inalteradas até ao fim do ano, tal como tu disseste, com a taxa de depósito a 2%, não há espaço para baixar mais, não é? Não tem muito espaço. Também não há grande necessidade neste momento. E guardar um pouco essa possibilidade de vir a baixar mais, caso então se comece a sentir o efeito negativo, que até agora não se sente muito, o efeito negativo das tarifas. Também se houver uma deteriorização geopolítica no leste, também pode levar a mais uma crise. Uma coisa que se deixou de falar de repente foi a situação em França, já ninguém fala da situação em França, portanto, eu penso que o consenso ali relativamente à França é que se a coisa correr mesmo mal em França, o BCE vai intervir, não é? Vai fazer outra vez, como dizia o Mário Draghi em 2012, dizia whatever it takes, não é? Vai fazer o que for necessário, ali o BCE. Portanto, penso que de França já não se fala mais, o euro mantém-se estável, portanto, penso que não há mais nada a dizer aqui sobre o BCE e o euro. Temos que aguardar essa água rolar aí debaixo dessa ponte aí, esperar a bola rolar mais um pouco. É isso. Chegamos então nos Estados Unidos, nosso amigo Donald Trump. Fed baixa taxas, quantos cortes mais? Acho que tem mais... Outubro está praticamente precificado, né? Faltando só o payroll na sexta-feira agora, na próxima sexta, né? Se houver o payroll, exatamente, que ainda tem isso ainda, por conta do shutdown no governo americano, né,
establishment americano ali, falta de... Né, bate o teto da dívida, o governo americano é obrigado a cortar gastos e aí existe uma chance de algumas agências pararem de funcionar por enquanto, né? Mas se nada, né, se a vida continuar normal, sexta-feira agora teremos payroll, né? Número de emprego nos Estados Unidos, e aí pode consolidar aí o corte de mais 25 pontos em outubro, que é o cenário básico principal nesse momento, né, Ricardo? Assim, não sei se viste na semana passada os dados do PIB, do GDP, o PIB americano, revisto para cima. Um crescimento acima dos 3%. Um crescimento ali bastante acima dos 3%, é uma coisa fortíssima. E olhando para o cenário, para a economia americana, com a inflação ainda bastante acima do alvo dos 2%, embora se fale em acabar com isso, não é? Mas pronto, o mandato da Fed ainda diz isso, haveria razões para nos perguntarmos a nós próprios, mas vão cortar as taxas para quê? Não é? Porque, não é? No entanto, pronto, há dados mais preocupantes do lado do emprego, parece haver um abrandamento, mas parece, sobretudo, haver aqui aquela interferência política, não é? Sobretudo desde a tomada de posse da pessoa que Trump selecionou, Stephen Miran, não é? Que ele se chama, que é uma voz muito, muito dovish, e penso que o discurso dentro da Fed está cada vez mais a pender para uma perspectiva de cortar taxas, de ser mais subserviente à administração da Casa Branca. Portanto, eu penso que aqui estou de acordo contigo. Agora vamos ter um corte de 25 pontos base já em novembro, com certeza. E eu acho também que, considerando este background, embora não se justifique, a meu ver, mas considerando aqui este pano de fundo, eu diria que em dezembro também vamos ter mais um corte do género. E depois não me surpreenderia que isto continuasse em 2026, portanto, neste momento a Fed's Fund Rate, corrijo-me se estou enganado, mas está nos 4,25%, acho eu. E não me surpreenderia que no fim, daqui a um ano, mais ou menos, tivéssemos este Fed Funds Rate em 3%. Ou seja, estamos a falar de 2 cortes este ano e mais 3 cortes no próximo ano, talvez. Penso que é essa a perspectiva neste momento. Eu falei hoje, eu tenho um programa aqui no YouTube da Active, né, chama Market Warm Up. Eu falei no programa que existe uma diferença entre o que eu acho que vai acontecer e eu acho que deveria acontecer. Né? Que a gente, como trader, a gente não pode ficar preso nas nossas convicções, porque senão a gente acaba sendo atropelado pela realidade dos fatos. Né? Se deveria ter o corte, parece que não. Né? A revisão do PIB, essa semana, você mencionou bem, revisou o PIB para 3,8%. É quase 4%. É um PIB forte, a economia americana. Uau, crescendo bem. Inflação acima da meta. O PCI também veio perto de 3%, né? 2,9%, 2,8%. O acumulado no ano também, ou seja, também veio forte, que não justifica também corte de juros, ou seja, crescimento com inflação em alta, vai cortar juros para quê? Tem um detalhe que é o número de emprego, que pode ser um número sazonal também. Esse negócio do emprego é que ele faz assim, né? Teve 2 números ruins de emprego, opa, parou tudo. Calma, peraí, vamos ver. Mas realmente os últimos 2 números de emprego não vieram tão bons. E houve um dado do emprego que foi positivo. Houve um dado do emprego que foi positivo. Foi o pedido de subsídios de desemprego baixou e foi abaixo da expectativa. Portanto, acho que é difícil realmente nesse momento cortar juros, acho que parece desnecessário, mas é disso tudo. Acho que tem uma pressão política grande. O presidente do país, que é o cara mais poderoso do mundo, fica pressionando e botando apelidos, inclusive, no Jerome Powell, né? O Jerome Too Late Powell. É o atrasado Powell. É verdade. Né? O tempo todo. Ou seja, é difícil o cara que está na cadeira do Powell não acabar cedendo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Na última ele cedeu, arrumou um discurso ali para cortar, e teremos mais um discurso na próxima. E vamos ver o que vai dar. Acho que vai cortando. Talvez a gente tenha um repique de inflação para frente aí. Veremos.
Como é que vai ser? Eu acho que vai ser difícil isso não acontecer. Hein? Eu acho que vai ser difícil não acontecer. Eu acho que os planetas estão todos alinhados para a inflação voltar aos Estados Unidos. Pá. Mas ainda falando da pressão política do Trump, é curioso porque ele ainda, no dia em que estamos a gravar, não é? O Trump publicou mais um meme, que é tipo um cartoon de uma situação ali em que ele despede o Jerome Powell, ou seja, mais uma pequena farpa ali do presidente sobre o chairman da Fed para meter pressão. Eu acho que estamos a entrar no novo paradigma, não é? Em que já se fala em acabar com este mandato da Fed de ser o dual mandate, de controlar a inflação e regular o mercado de emprego, não é? E ter menos foco na inflação. Vamos ver. Pronto, se calhar também estamos a ser um pouco ingênuos ao ficarmos, de certa forma, ofendidos pela interferência política da Casa Branca sobre a Fed, porque, realisticamente, eu acho que interferência política sempre aconteceu e acontece em todo lado. Não é só, aqui no Brasil, aqui no Brasil, o Banco Central ficou independente, né? Alguns anos atrás, ele é independente, né? Enfim, ele tem mandato e tal. E agora, mas aí os mandatos trocam. Agora, o atual Banco Central brasileiro já tem 7 membros. O Copom tem 8 membros, com um voto Minerva do presidente. Acho que são 6 que já são indicações do novo governo, ou seja, o Banco Central já é do novo governo. Não é? Já é do novo governo. Claro então, que sim. Independência até a segunda página. Porque você tem uma influência política grande, obviamente, né? Claro que sim. Eu acho que, pronto, acho que isso é normal. Quer dizer, é normal. Entre aspas, é normal. De ser nominalmente independente, mas depois sofrer a pressão política. Pronto, penso que se for demasiado poderá de facto ser mau, como vimos, por exemplo, na Turquia, em que o presidente Erdogan ali nomeou o seu genro para ser o responsável pelo Banco Central e com a inflação nos 30%, lá o que era, continuava ali a cortar os juros. Continuava a cortar os juros e depois deu no que deu. Mas vamos encarar com naturalidade. É normal que haja alguma interferência também. Bom, vamos ver o que acontece. Bom, próximo assunto, doutor Adilson. Boa, interferência política Já falámos, não é? Com o reais mercados, já tocamos esse assunto. E agora falamos esse aí eu sei que é o ativo que o nosso doutor Ricardo Evangelista ama. Qual é o teto para o ouro? É verdade. Qual é o teto para o ouro, Ricardo? O ouro, nesse cenário que nós estamos falando aqui, não tem teto, né? Não tem teto. Então, o ouro está aqui está com o vento nas velas, porque continuam as compras dos principais bancos centrais, não é? Que continuam a oferecer suporte ao preço do ouro, a China, a Turquia, a Polónia, os países do Golfo continuam a comprar muito ouro, desfazendo-se de ativos denominados em dólares, não é? Desfazendo-se de bonds, de treasuries, por exemplo, e também mesmo de caixa, e substituindo por ouro. Portanto, essa é uma das razões. Por outro lado, temos a continuação da turbulência e da incerteza geopolítica, que até aumentou ultimamente. Temos também incerteza económica, portanto, continua a haver incerteza aqui ao redor das tarifas, de qual vai ser o desfecho aqui das negociações Estados Unidos-China, porque isso ainda não está resolvido. Portanto, muita incerteza geopolítica e incerteza económica, o que é ótimas notícias para o ouro, porque o ouro é o ativo de refúgio por excelência e sempre que há incerteza ou medo nos mercados, o ouro sai-se bem. Depois temos também a perspectiva de enfraquecimento do dólar, o que mais uma vez é positivo para o ouro, porque existe uma correlação invertida entre os dois ativos, ou seja, quando o dólar cai, o ouro que é precificado em dólares, o preço dele tende a subir, porque as pessoas que pagam com outras divisas vão pagar mais dólares devido à desvalorização da moeda americana. Portanto, a tempestade perfeita para o ouro, e estamos já aqui muito perto do nível psicológico dos $4 mil. Quem diria que íamos estar a dizer isto?
o ouro próximo dos $4.000. Eu penso que o ouro consolidou acima dos 3.750. O próximo nível de resistência, a meu ver, são os $3.900, e uma vez que passa os $3.900, se passar, eu penso que é uma questão de tempo até atingir os 4.000. Piscar os 4.000. Não sei se... Eu acho que é difícil ver a volta. Falei isso, inclusive, também no meu programa hoje. Eu acho que é parado ou subindo, né? Não tem motivo para cair com tudo que está acontecendo. Enfim, corte de taxa de juros, tudo isso nós discutimos até agora, né? Isso força o ouro para cima e, estranhamente, na minha opinião, não forçou o Bitcoin para cima, né? Eu não sei o que você acha. Verdade, disso. O que é que se passa? Nem está na pauta do programa aqui. Mas por que o Bitcoin não sobe? O que se passa? Então, mas não sei. Nasdaq nas máximas. Todos os drivers do Bitcoin estão nas máximas, né? Nasdaq nas máximas, o ouro na máxima, né? O dólar nas mínimas, ou seja, está tudo pior e o Bitcoin não sobe, pelo contrário, até caiu um pouco nos últimos 15, 20 dias aí. Por quê? Né? Por quê? Bom, eu vou ser provocativo aqui, vou fazer uma pequena provocação e vou perguntar se a falta de força da Bitcoin terá alguma coisa a ver com a força do ouro. Será que as pessoas estão a vender Bitcoin para comprar ouro? É uma provocação, eu sei que não é verdade. Talvez, eu não consigo responder essa pergunta. Eu tenho alguns amigos que são Bitcoin lovers, você deve ter também. Sim. Eu tenho amigos que, poxa, é daí para cima, não tem jeito, é comprar ou comprar, né? Não tem. E eu perguntei para eles, cara, por que está acontecendo? Aí tem umas explicações técnicas, porque o halve... Tá, mas o que faz um ativo subir é se tem mais compra do que venda, né? Se não sobe, é porque não está tendo compra, pô. Está tendo mais venda do que compra, até porque o preço caiu. Isso é estrutural, porque realmente eu sou um cara que gosta muito eu respondo muito a price action, Ricardo. Então, eu gosto de olhar um ativo e olhar em volta dele as coisas que influenciam nele. Tudo que influencia no Bitcoin foi melhor para o Bitcoin. Tudo. E ele não conseguiu subir. Então, eu tinha um chefe que falava o seguinte, se é para subir e não sobe, é porque provavelmente vai cair, Boixá, né? Então, eu tô nessa pilha aí. Eu tô achando que se bobear, a gente vai ver um tombo no Bitcoin nos próximos meses aí, talvez durante o mês de outubro. Vamos ver as próximas conversas transatlânticas, como é que vai ser. Será mais um, não é? O Bitcoin já teve 2 chamados invernos, não é? E em ambas as situações voltou muito mais forte do que estava. Pronto, eu aqui, full disclosure, eu nunca fui assim grande apologista do Bitcoin ou das cripto em geral. Nunca foi assim algo em que eu depositasse demasiada confiança. A realidade é que hoje em dia vai ser muito difícil já ignorar a importância desta classe de ativos, mas confesso que, dado o meu pouco interesse, não te sei responder, não te sei responder, mas acho que isso que o teu chefe antigo te dizia, que se tem tudo para subir e não sobe é porque vai cair, acho que faz muito sentido para mim. Vamos acompanhar as próximas janelas aí. Até está subindo hoje um pouquinho ali, né? O Adilson botou o gráfico ali para a gente ver. Sim. Recuperando um pouco do preço aí. Semana passada teve uns 2 dias de quedas importantes ali, ó. Mas o mercado recuperou um pouco o preço. Mas vamos aguardar. Acho que é aguardar. Estou achando interessante acompanhar. Também não sou um apologista ali, não sou um Bitcoin lover, mas acompanho como ativo. E é isso que você falou. Hoje em dia é muito difícil a gente não reconhecer como uma classe de ativos as criptomoedas, porque, poxa, tomaram importância grande, aí, tem muito dinheiro envolvido hoje em dia. Temos que acompanhar mais de perto esses ativos. Muitos investidores institucionais, é verdade. É isso aí. Vamos para o Brasil, então. Chegamos. Pão de açúcar no fundo ali. Pão de açúcar no fundo da fotografia. Copom joga água no chope do mercado e prevê período mais longo de Selic a 15%.
Semana passada, semana retrasada, a gente teve a reunião do Copom, né, que é o nosso FONC aqui no Brasil, que manteve a taxa de juros a 15%, o mercado uma expectativa, teremos cortes, a inflação melhorou. E na semana passada, terça-feira, saiu a ata do Copom. Né? E a ata do Copom jogou essa água no chope do mercado. Aí, do tipo, pessoal, a gente está vendo inflação mais alta aqui, os núcleos não estão essa moleza, e a gente acha que não tem que cortar nada, não. Vamos levar o juro mais para frente. Ou seja, o Copom foi mais rock aí do que o mercado pensava, né? mais duro do que o mercado do que o mercado antecipava, e provavelmente não teremos cortes esse ano, mas o mercado já precifica alguma coisa de corte no ano que vem. Temos aquela questão política que a gente estava discutindo aqui agora, né, Ricardo? Ano que vem é ano de eleição. Então, sim. E o Banco Central tem maioria de membros do atual governo, ou seja, alguma pressão vai ser aceita ali pelo Banco Central e a gente vai ter algum corte durante o ano que vem para ajudar na reeleição do atual governo. Né? Para ajudar na manutenção do status. E Bochá, relembra-me, por favor, como está a inflação. Inflação, o IPCA gira perto de 5% ao ano. 5%. Ok, está... E estava rodando 5,30%. É complicado. É muito evidente que o problema brasileiro é contas públicas. É evidente. Por uma série de motivos. Né? A inflação era 5,30%, 5,40%, o juro saiu de 11%, 12% para 15%, a inflação vai para 5% e é isso. Entendeu? Fica muito evidente que o esforço monetário, né, de taxa de juros tem que ser muito grande para ter um ganho muito pequeno na inflação. Por quê? Porque o governo gasta demais. Né? Só que o nosso ministro da Fazenda teve outro dia no Canal Livre, que é um programa aqui na Bandeirantes, um canal local, dando entrevista, e ele foi perguntado isso. Você acha que o problema do Brasil é fiscal? Ele acha que não. Acho que não. Acho que o Brasil não tem um problema fiscal. Porque é evidente que tem. Né? Acho que o juros está alto porque tem que segurar o dólar. Não existe isso. O dólar o juro está segurando o dólar porque o Brasil tem um gasto público muito... Experimenta dar um choque nas contas públicas para você ver se o dólar sobe. O dólar afunda se tiver um choque nas contas públicas. Né? O real fortalece contra todo mundo. Né? Não precisa estar falando do choque, aí os vossos vizinhos aí da Argentina, eles optaram por esse caminho agora recentemente, não é? Com o Javier Milei. A ideia dele é toda... A ideia toda do Javier Milei, a Argentina é um país, né, até o Milei entrar, totalmente destroçado, contas públicas totalmente erradas, país em recessão, certo. Crise, caos social, então uma situação difícil. O cara entrou e falou assim, galera, vamos acertar a conta pública aqui, vou cortar esse gasto aqui, esse aqui, e vamos ver o que acontece. Olha que passe de mágica, o país começa a crescer 6%, 7% ao ano, a inflação cai, ele consegue cortar juros, o país andando. Aí chega a eleição. O que aconteceu na eleição? Ele perdeu, cara. É inacreditável. Ele perdeu. Quer dizer... Mas explica aqui para os nossos aqui as pessoas a ouvir, eles não saberão, sobretudo as portuguesas, porque não acompanham muito. Mas ele perdeu uma eleição local. Uma eleição local para... uma eleição, ele perdeu uma eleição local no distrito de Buenos Aires, que é o mais importante. Ele perdeu a eleição distrital ali para deputados, enfim. Ele foi 45-33, eu acho. Ele fez só 1/3 dos votos. E aí ele falou, chamou todo o governo e falou, pessoal, nós estamos fazendo alguma coisa errada aqui, como é que a gente perde essa eleição? O país está crescendo, a inflação está caindo, os juros está caindo, o país está começando a voltar à normalidade. A Argentina, acho que tinha, salvo engano, pode ser que está errando, ela tinha 15 ou 16 taxas de câmbio diferentes. Eles foram fazendo taxa de câmbio, ninguém gostava do dólar, do dólar onde estava. Aí o exportador queria uma para ele. Então o exportador vai ter uma. O importador também não gostava. O importador vai ter a taxa dele. Aí tinha 15 taxas de câmbio diferentes. Primeira coisa que ele entrou, ele falou assim, acabou, só tem uma taxa de câmbio, é essa aqui. Peso argentino, só tem essa. Quer dizer, simplificar o negócio, simplificar o processo.
né? Sim. Simplificar o processo. Enfim, o país, acho que a Argentina melhorou bastante nos últimos 2 anos economicamente, os números mostram Sim, isso. Os números mostram. exato, é essa perspectiva. Né? Mas, mais uma vez, os mercados financeiros parece que criaram aqui uma dificuldade para a Argentina, não é? Porque os juros da dívida sofreram consequências, não é? Desta perspectiva do Milei não poder, ou poder não continuar como a governar, não é? Portanto, os mercados começaram a temer que a Argentina ia regressar àquilo que era antes, anterior, e isso acaba por ter isso é a profecia que se autoconcretiza, não é? Porque, ou seja, os mercados veem uma eleição local que não tem assim tanto impacto e dizem, epá, isto é muito mau sinal, eu acho que o Milei se calhar vai perder a próxima eleição presidencial. Portanto, vamos já começar aqui a vender os nossos ativos argentinos. A situação da Argentina é muito frágil, porque a Argentina não tem reserva. Não é? Às vezes os mercados... A Argentina não tem reserva, não tem dólar. O Brasil tem uma situação, o Brasil tem 300 e... Chegou a quase 400, ano passado virou bastante, mas estão tirando entre 300 e 350 bilhões de dólares. Então é difícil você fazer um ataque especulativo contra a moeda, sabe? Porque o Banco Central vai lá e vende dólar, ele tem bala para segurar. Né? A Argentina não tem isso. A Argentina, se tiver 20 bi, 30 bi de dólar, é muito. Né? Então, qualquer rateada, ela volta para a situação anterior. Eu vi o Trump falando que vai ajudar, via FMI, vai injetar algum dinheiro ali para poder aumentar esse colchão de defesa da Argentina. Que eu acho que talvez seja o que está faltando para a Argentina. A Argentina está mais ou menos numa situação parecida com a gente no início do Plano Real. Também não tinha reserva no Brasil. Né? Não tinha reserva no Brasil. Também teve um choque quanto às contas públicas. Né? Vamos diminuir isso aqui, mas a gente sofreu uma pancada ou outra aí no meio do caminho exatamente por ter poucas reservas em dólar, poucas reservas cambiais. Né? Acho que teremos mais balanço na frente aí. Sim, eu ouvi também o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, não é? A prometer também o suporte americano para a Argentina, e acho que isso acalmou um pouco os mercados, só essa promessa, mas não deixa também, deixo nota que não deixa de ser peculiar um país, assim, de forma unilateral, vir demonstrar o seu apoio e solidariedade por outro país numa situação fiscal complicada. Um país que não tem nada a ver com eles, não estão mas é o FMI, né? O FMI, isso aconteceu com o Brasil algumas vezes também. O FMI ir lá e falar assim, pessoal, calma, vamos aqui, o FMI vai te ajudar. Aconteceu com a gente também, em algumas situações, o FMI saiu do Brasil, durante o primeiro governo do Lula. O primeiro governo do Lula foi quando o FMI, porque a situação estava muito mais tranquila, né? Começou a ter muita entrada de dólar, commodities bombando e tal, muita entrada de dólar. Sim. E aí o governo, na época, o PT, falou, não precisamos mais de você aqui. Até virou um discurso político. Foi eu que tirei Só para situar, isso foi em que ano? Isso foi em 2003, 2004, talvez. Ok. Acho que 2004, talvez. Tá? Então, a gente tem uns 20 anos aí sem o FMI, sem ter nenhum tipo de controle do FMI. É que o FMI dá o dinheiro, mas ele fala, eu te dou o dinheiro, mas você vai ter que ter um superávit primário de 4% ao ano. Né? Aí ele dava o dinheiro com a condição de que você vai ter que sofrer aqui, porque senão eu não te dou o dinheiro. Né? E aí o Fernando Henrique, durante o governo do Fernando Henrique, o Brasil sofreu isso aí. Né? O Fernando Henrique entregou o governo para o Lula com superávit. Posso estar errado aqui, mas coisa de 3%, 4% ao ano superávit primário. Quer dizer, um número, né, muito bom. Hoje o Brasil enorme. Depois de toda a mágica contábil que o governo faz, o nosso superávit é ligeiramente negativo. O nosso déficit, na verdade, né? É ligeiro, é próximo de zero, mas tem uma mágica contábil. Foram tirando várias coisas da conta ali. Aplicatório não vale, essa dívida aqui também, essa aqui não conta. Sabe? Aí, na hora que tiraram um monte de coisa, ficou meio que 0 a 0. Mas o número nominal, o déficit nominal do Brasil é terrível. Né? Esse que é o mais importante que só aumenta. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Real brigando no nível mais baixo em mais de um ano. Acho que é isso aí que a gente conversou aqui, né? É a pressão geral, as moedas todas melhores. O real tem um agravante, ou melhor, né?
pro lado do real, né, um agravante para o dólar, né, de que o diferencial de taxa de juros do Brasil e Estados Unidos está muito grande nesse momento. E isso força ainda mais o dólar para baixo. E a gente está brigando nesse patamar de preço que é importantíssimo, perto de 5,30, e caso rompido, a gente pode ir para 4,90. Voltar de novo abaixo dos R$5, não acho que seja muito, né? Não é o fim do mundo. Se não tiver mais umas 2 notícias positivas aí, sair alguma notícia de eleição com algum candidato da oposição viável, talvez o mercado rompa isso aí e acelere em direção aos 5, ao 4,90. Mas a queda, isso aí é o semanal do dólar, né? É o semanal do dólar que o Adilson botou para a gente ali. Olha lá, o movimento, aquela máxima lá em cima, que ele está ali, ó, a máxima lá em cima, é final do ano passado, ou seja, passou um ano inteiro caindo. O ano inteiro caindo. Teve só um repiquezinho ali em abril, no dia da libertação ali, naquela semana do Trump ali, depois voltou a engatar a queda e cai o tempo inteiro. Bom, sim. Em termos de percentagens, só por curiosidade, estamos a falar... Consegue botar ali, eu acho que é 14% de queda no ano. 14% de queda no ano, né? Tem que pegar exatamente o fechamento ali, mas é isso, é 13% ou 14% de queda no ano. É um movimento relevante. Com mais o juro, muito. O cara que vendeu o dólar no início do ano, né? O cara que vendeu o dólar no início do ano, ele ganhou 14% da queda do dólar e ganhou mais uns 10%, vai ganhar está ganhando mais uns 7, 8 já de juros de carry trade. Ou seja, ele ganhou mais de 20% vendido no dólar desde a virada do ano para cá. Bem relevante, né? Por isso que o dólar cai, poxa, tem uma pressão de venda grande em cima para ganhar esse dinheiro, Pois é. Movimento importante. E Bovespa bate recorde. É isso aí, a Bolsa Brasil aqui. Em linha com todo mundo, né? Máximas gerais aí, Bovespa também nas máximas gerais em reais. Por que será, Boixá? Por que será, Boixá, que está tudo a subir, pá? Tudo a subir. A expectativa de juro mais baixo. A subir, né? O ouro a subir, está tudo a subir, pá. Juro mais baixo. Juro mais baixo na veia nos Estados Unidos. Ou descrença também, né? Descrença do título público americano. Aí sobra dinheiro para outras coisas, né? Pô, eu vou comprar um título público ou eu vou comprar um apartamento? Eu prefiro ter um imóvel, né? O imóvel é um bem do que eu ter um CDB de um banco, um dinheiro aplicado em um banco. Eu acho que a renda gerada pelos investimentos nos últimos 10 anos tem sido incrível. Né? Tem sido incrível. E então o que é que resulta daí? Que as pessoas que têm investimentos cada vez têm mais dinheiro. E cada vez precisam de mais ativos para investir o seu dinheiro. É isso aí. Então não interessa, está tudo a subir, pá. Está tudo a subir, pá. Sobe tudo, pá. O pessoal quer... Dá medo, né? Dá medo, o pessoal quer... Dá medo. A gente conhece um pouquinho... A gente conhece um pouquinho a história do mercado, o passado, tudo que já aconteceu, né? 2008, 1929. Enfim, todas as crises, cara, é mais ou menos assim, né? Vai subindo. Por que tá subindo? Porque tá, pô. Vai comprando, vai junto. O pessoal tem muito dinheiro, pá. O pessoal tem dinheiro para comprar, compra. O pessoal compra tudo, compra casas, compra terrenos, compra índices, compra ouro, compra tudo, pá. Vai levando. Vamos ver. Ativos reais subindo bastante. Ação de empresa. Prefere ter um título público ou ter uma ação de uma empresa que gera lucro? Pô, a empresa está crescendo, tá, né? A questão aí nessa conversa, a questão nessa conversa é o nível de risco, não é? Porque tradicionalmente a gestão de risco é mais fácil com os ativos públicos do que com as empresas, mas se olharmos para os níveis de endividamento e as situações fiscais dos países, também já devemos começar a perguntar, será que é mesmo isso? E olhando, por exemplo, por outro lado, depois olhando para os valores das cotadas em bolsa de ações, das Nvidias, das Teslas, isso tudo, das 7 magníficas, não é? E vemos os múltiplos face aos earnings, não é? O valor face aos valuations, face aos earnings. Parece estranho, né? As coisas. Então a Tesla está com um múltiplo de 101%.
101,01. 101%. Absurdo completo. E tu achas, será que se justifica? Não sei. Mas, por outro lado, se olharmos, por exemplo, para o que era a Microsoft no ano 2000, a Microsoft estava com um rácio de 160%. Antes do rebentar da bolha do .com. A Microsoft tinha um rácio de 160%. Ou seja, de valor face ao que se espera no próximo ano, não é? E foi um bom investimento. Foi um bom investimento. Se a pessoa estivesse investida, se tivesse entrado naquela altura, no ano 2000, quando estava com rácio de 160%, e tivesse ainda o título e aguentado hoje em dia, até hoje, teria sido um investimento espetacular. Portanto, também não podemos excluir a possibilidade que muitas destas empresas que têm rácios bastante acima do que é normal, que continuem a ser bons investimentos apesar disso, não é? Mas de facto dá que pensar que esteja tudo a subir, que não haja nada que esteja a cair. Dá que pensar, não é? A alegria está grande no mercado. É o carnaval, pá. É o carnaval do mercado. Mais um assunto, Adilson? Matamos aí com esse aí. Matamos os assuntos desse mês, Ricardo. Agora tem a sessão cultura. Você separou alguma coisa? Você sempre traz um filme. Aqui o momento cultural hoje é sobre um livro. O livro é do Pensa Rápido e Pensa Devagar. É Thinking Fast and Slow. Eu já vi, já li. Eu tenho. Quem que é o escritor? Do Daniel Kahneman. Isso, Kahneman, Daniel Kahneman. Ou seja, ele e o parceiro académico dele, o Amos, eles acabaram por ganhar, embora fossem psicólogos, fossem investigadores, aliás, eles não eram psicólogos, eram investigadores na área da psicologia, investigadores PhD, não é? Na área da psicologia, e eles acabaram por ganhar o Prémio Nobel da Economia, com estudos sobre a economia comportamental, ou seja, o que é que nos leva a tomar certas decisões e como é que funciona o nosso instinto versus a nossa mente analítica. E eu penso que para os investidores este é um livro muito relevante porque ajuda a criar aqui um pensamento crítico face à importância que a nossa intuição tem e quando devemos utilizar a nossa intuição e também quando não a devemos utilizar e quando devemos ser mais racionais na análise. Okay? Porque a nossa intuição tem sempre uma opinião. A nossa intuição, imaginando que a intuição, que tínhamos duas pessoas na nossa cabeça, uma é a intuição e a outra é o pensamento racional. A nossa intuição tem sempre uma opinião e o nosso pensamento racional é sempre preguiçoso e quer sempre deixar a intuição trabalhar. Dominar. E às vezes nós temos que fazer um esforço aqui porque muitas vezes é importante usar a intuição, sobretudo quando é necessário uma decisão rápida e não temos acesso a muita informação. Ter bem desenvolvido esse processo de utilização da intuição é uma mais-valia para as pessoas em geral, mas para os investidores. Mas, por outro, também é muito importante saber quando não utilizar a intuição e quando desconfiar da primeira análise, da análise intuitiva e ir analisar mais a fundo. Sempre podemos. Esse seria muito legal, seria muito legal. Eu quero deixar aqui no escritório, inclusive. Está aqui no escritório, meu cultural. livro. Nós temos uma mini biblioteca aqui, eu tenho esse livro aqui no escritório. Obrigado aí por mais um programa, né? E que a gente possa checar no mês que vem o que aconteceu. É uma pena que eu vou em Portugal, não vou encontrar contigo, né? Não vou poder encontrar contigo, mas bom. Fica para a próxima. Eu vou ao Brasil. Vem para cá, nós vem para cá. Ó, a Dil já botou ali, ó, Eduardo.boixá e o Active Trades português para quem quiser mandar perguntas, enfim, procurar a gente ali. Sim. Para a gente discutir os assuntos aí do mercado. Valeu, meu querido. Obrigado. É isso. Vamos para mais até o mês que vem. Grande prazer.